Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da LM. Aqui você sabe, o seu canal jurídico e contábil. Toda semana, entrevistando um baita convidado ou uma baita convidada. E hoje nós temos um baita convidado, que é meu amigo, meu cliente, parceirão da LM. Tenho o prazer de apresentar para vocês o Dr. Paulo Cordeiro, advogado trabalhista, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre o que mudou, né, na advocacia trabalhista. Então, já vamos começar, o pessoal de casa entender, né, porque a gente tem advogados, né, que ainda não se formaram, né, tem estudantes, melhor dizendo, né, como advogados que estão iniciando. Então, às vezes, eles não sabem, né, tudo isso que mudou, né, que a gente, não quer dizer a nossa idade, né, Paulo? Mas, né, a gente já está um bom tempo nessa corrida. E mudou rápido. Não é a gente que está velho. É, mudou rápido demais, né? Então, deixa eu te perguntar. Então, o advogado de hoje, tá? Tu acha que ele é muito diferente do advogado de 10 a 20 anos atrás? Acho que o perfil mudou, não totalmente, porque é uma categoria muito resiliente, né? Então, nós temos advogados que estão batalhando há muito tempo, já poderiam estar aposentados, mas continuam na labuta, muitas vezes por uma questão ideológica. Não digo ideológica, mas de princípios, né? Então, tem gente quem labuta, os antigos que labutam na advocacia trabalhista, são pessoas que acreditam na advocacia trabalhista e na causa social. Eu acho que essa é a principal mudança de perfil. Também entendo que a gente começou a labutar com princípios muito claros do direito do trabalho. E esses princípios hoje, a sensação que dá é que eles estão sobrepostos pelo direito civil. Então, talvez por uma questão de estrutura, de concurso, enfim, de carreira, parece muitas vezes que o Código de Processo Civil sobrepõe a CLT, sendo que ele deveria ser subsidiário. Então, quando eu comecei, além de outras coisas que depois a gente fala, a gente pensava muito no processo de acordo com os princípios trabalhistas. E não era uma questão de inocência de vir da faculdade com isso, era uma questão prática. A gente conseguia argumentar, fundamentar e agir conforme os princípios e junto com a legislação. E parece que mecanizou um pouco nesse sentido. Mas a primeira mudança de quando eu saí da faculdade, eu senti é que o mundo não é tão cor-de-rosa quanto eu imaginava. Embora eu tenha feito a faculdade já vivido e já como ex-empresário, né? Sim. Eu já sabia de algumas coisas da vida, mas o direito é muito cruel quando tu espera as coisas mais harmônicas, mais de acordo com aquilo que tu acredita. Ele é cruel. O resultado dele é bastante cruel. Essa foi uma das principais mudanças que eu senti para mim. Sim, como o perfil do advogado. E, claro, eu comecei a atuar quando ainda existiam processos físicos. Foi por um pouco tempo, logo em seguida, tipo 2 anos depois, a gente começou a ter um outro processo eletrônico primário, digamos assim, que a gente trabalhava junto, né? A gente tinha que lançar o processo e depois, não me lembro se a gente ia na vara protocolar, mas tinha que ter um pré-lançamento, depois foi mudando o sistema até que chegou o PJE e o Java, né? Que sustenta o PJE. Então o Java foi um pesadelo para muita gente porque ele estava sempre desatualizado nos nossos computadores. Sim. E aí dava problema. E congelava tudo, né? Tudo, toda vez e aí todo mundo... Pessoal, como é que corrige isso? Alguém tem um técnico? E aquele pavor, porque o prazo estava ali, né? É verdade. E não tem essa desculpa de o sistema não funcionou para o judiciário. Tu tinha que arrumar um colega, às vezes tarde da noite, para fazer um protocolo para ti, juntar o subestabelecimento depois, para não perder prazo. Mas isso já existia antes. Eu lembro de eu ficar no escritório até 10 da noite passando fax. Porque todo mundo ficava passando fax depois do horário para não perder o prazo. Então era tipo loteria, tu conseguir cair uma ligação e o fax dá certo. Que fax. loucura. As novas gerações não sabem o que é isso. Nossa, verdade. Nossa. Tá Então, me lembrando agora. Você falou do fax. Tá me mas lembrando. essa dinâmica muda tudo. Né? Principalmente a questão do processo físico. E claro, depois a gente teve mudanças mais radicais. O processo físico, a gente tinha que ir ao fórum, a gente encontrava os colegas, a gente ia no balcão da vara, tinha gente para te atender, tu fazia relacionamento com aquelas pessoas, então tu tinha uma outra dinâmica do processo, né? E do convívio, principalmente. Sim, porque com o convívio tu acaba puxando uma dita amizade,
né? Às vezes é verdadeira, muitas vezes. Não, muitas vezes verdadeira, né? Mas eu falo dita amizade que eu quero dizer no sentido assim profissional, né? Isso, profissional, nesse sentido. Mas que realmente, às vezes, tu tava ali, tu tava com algum problema, tu me ajuda aqui. Um ajuda o outro, um ensina o outro. Essa questão do diferente. ensinamento ficou muito problemática, principalmente nos últimos anos. Eu só não quero perder o fio da meada. A gente tinha uma sala da OAB lotada. E ali a gente desenvolvia amizade. E ali a gente se considerava uma família. Quando eu comecei a trabalhar, eu estranhei muito isso. Porque eu queria trabalhar nos computadores da OAB e tinha uma barulheira. Mas aquilo ali era uma sala de convívio, não era uma sala de trabalho. Sim. A gente custou a entender isso, né? Muitas dessas pessoas não estão mais com a gente. Alguns porque a vida segue, leva, né? Doença, enfim. Outros se aposentaram. E outros saíram do mercado a partir de uma data muito pontual, de um ano muito pontual, que foi o ano da reforma trabalhista. Fechou muitos escritórios. Verdade. E por uma questão, me parece muito pensada. E quem faz esse tipo de coisa é um gênio. Mas pode não ser. Estou falando aqui de uma impressão. No momento que eu não posso ingressar com uma inicial sem medo de sucumbência, né? E ali foi um pavor, porque iam cobrar absurdos de gente pobre, e aí essas pessoas iam ser cobradas por aquilo que elas não conseguiram provar, sendo que a aptidão para a prova quase sempre é da empresa. Eu estou falando de reclamante, porque ele é o que puxa o resto. Os advogados sérios foram os primeiros a parar de produzir petições, foi o meu caso. Outros continuaram e foram parando também. E aí tinha um problema. Eu sou um advogado que não sou de um lado nem de outro. Eu sou técnico, né? Então eu atendo empresas e atendo empregados. Eu gosto mais de pequenas empresas, porque para mim é o mesmo perfil do empregado, ou muito parecido. Só que um paga mais que o outro. Mas os direitos são... Dá para trabalhar naquele campo dos dois, assim, de uma forma ponderada e equilibrada. Só que daí, isso aí era o que pagava o aluguel de muitos escritórios, inclusive do meu. Né? A defesa. O pequeno empresário que me contratava para defender, paga antes, não paga no resultado. E aí tu tem um caixa, um fluxo de caixa para poder pagar aluguel, despesas de escritório. À época, muito papel, né? Impressora, papel. Muito transporte, porque as audiências eram todas físicas. E aí foi fechando escritório. Alguns foram se unindo a outros escritórios, outros foram trabalhar em casa. E a demanda diminuiu naturalmente, porque se criou um pânico entre as pessoas que tinham direitos a receber. Tinha a lista negra correndo no mercado, não sei se tu lembra. Sim. Pois ela voltou com tudo. Voltou. O Jus Brasil é muito responsável por isso. Hoje tu descobre as pessoas que estão litigando por alguma maneira, estão no Jus Brasil, a maioria, que não sabe retirar o nome, e as empresas que estão contratando, ao ver o nome da pessoa, ela não quer nem saber. Se é autor, se é réu, o que aconteceu? Não contratam. Tem muita coisa acontecendo. A lista negra, essa é a lista negra obscura, digamos assim. Tem uma que é clara, né? Tem determinadas regiões do Rio Grande do Sul, que é onde a gente trabalha, que o empresário, o demandado, percorre todas as empresas do ramo daquela região para dizer que não contrate aquela pessoa. Nossa. Aí tu tem a tua família numa localidade e tu não consegue mais trabalho. Nossa, eu não sabia disso. E os outros ficam sabendo, então a litigância acaba diminuindo. É um pensamento meu, mas me parece que na prática é bem isso, né, que acontece. E sobre a reforma trabalhista, que depois eu vou te perguntar também o perfil dos clientes, das empresas, o que mudou, mas já que a gente tocou na reforma trabalhista, eu acho que também o que foi muito responsável para deixar os autores, né, com medo de entrar com ações e os próprios advogados de reclamante desistir, foi a própria mídia. Sabe? Claro. Porque a mídia ficou assim, sobre a sucumbência, né? Agora vai acabar o trabalhista, agora... Eles estavam assim numa movimentação, a gente via que era uma movimentação para acabar o trabalhista. E é por isso, né? Todo mundo sabe que eu sou contadora, mas eu adoro a OAB, sabe? Porque assim, ó, como ela militou, sabe? Sobre essa parte da reforma trabalhista, mudando, né, o pensamento e também lutando para modificar, porque muita coisa ali que está na lei, né, da reforma trabalhista, ela estava um pouquinho obscura, né? Então a gente conseguiu dar um contorno ali, né, para os autores. Isso foi, nossa,
Foi um gigante. movimento bem de reação, tá? É. Nessa altura aí, a gente já tinha criado a comissão da Advocacia Trabalhista, que ainda era uma comissão especial. Eu tive a honra de participar desde o começo, junto com outros colegas, capitanear esse início de trabalho aí. E a gente, naquele tempo, a gente tinha uma atuação política de classe. Né? É verdade. Era muito mais forte. Né? Mas esse movimento da imprensa, ele não é à toa. Né? A imprensa hoje, e desde sempre, representa os grandes interesses. Não é pequeno empresário que ela está defendendo. Esse precisa do dinheiro que sai da Justiça do Trabalho. Aquele dinheiro vai todo para o mercado. Exatamente. Quando tinha dinheiro. Porque hoje não sai alvará mais, alvará é uma peça rara, raríssima. E não é comigo que está acontecendo, é com todo mundo. Então tu ganha e não recebe. Ganha muito bem, às vezes os processos são muito bons. E essa é uma outra mudança de perfil, porque o camarada que atuava antes de eu começar, ele tinha uma grana grande para cada processo. Né? E isso mudou. Aquele tempo também tinha injustiças com o empregador, porque o pequeno empresário normalmente não é tão organizado assim. Ele não consegue pagar uma consultoria contábil, ele não consegue pagar muitas coisas, ele vai dando um jeito aqui, outro ali. Né? Era uma época que se comprava vale-transporte no mercado negro, porque era mais barato. Coisas de empresariado que tem que se virar. Sim. Acontece que o que eu vejo é que os caminhos vão se cercando não para essas pessoas, não para o pequeno empresário, que é quem fica brabo e quem ajuda a repercutir isso, e ele tem razão de ficar brabo, assim como o empregado tem. Mas é que esse dinheiro que está sendo defendido em grandes escalas, e isso interessa a mídia porque são grandes anunciantes, e também os proprietários da mídia são grandes investidores, esse dinheiro não veio para o mercado, esse dinheiro vai para fora. Tal como está acontecendo com as bets hoje. Sim. As bets estão matando gente para o suicídio, estão empobrecendo famílias, e esse dinheiro nem fica no Brasil. É todo para fora. Que absurdo, né? E a gente tem uma juventude ainda idolatrando as pessoas que fazem propaganda dessas bets, grandes ídolos. Meu filho fica brabo comigo, né? Tchê, esse fulano aí... Ah, pai, ele isso, aquele aqui, ele joga bola, não sei o quê. Filho, mas eu não consigo ver ele completo, sabendo disso, né? Sim, porque a gurizada não tá madura, né? Ela mas tá eu também não quero tirar esse romantismo do meu filho. Esse brilho deles, né? A gente sabe, a gente também já foi jovem, né? Mas isso é uma mudança muito interessante. Tu começa a ver toda uma estrutura que está se movimentando no mesmo caminho. Vamos lá. Já tinha um obstáculo muito grande para o pequeno empresário conseguir recorrer de uma sentença ruim. Né? Já tínhamos e sempre teremos juízes que pendem para um lado ou para o outro, e os que não, que são extremamente técnicos. São muitos. Tá? Mas isso entra também na questão do direito civil, porque esses são os mais técnicos, pela minha observação. E então, às vezes, a sentença é extremamente ruim, totalmente recorrível. É quase uma obrigação recorrer. Só que ele tem que depositar. O seguro até veio depois, né? E ainda teve vários impasses do seguro, que eu me lembro. Não pode assim, não pode assado, tem que ter tanto % a mais, tem que isso, tem que aquilo. Várias regras que fizeram muita gente perder recurso porque não foram admitidos. Claro. Né? Tá, conseguiu admissibilidade naquele recurso. Aí a gente tem uma sombra de turma A, turma B, turma C, que é pró, que é contra, que é pró, que é contra. E à medida que o tempo vai passando, esse pessoal da área mais civilista vai indo para o segundo grau também. Né? E aí começa a modificar os entendimentos. Então hoje tu não tem uma dificuldade de balizamento de segundo grau. Eu nunca digo para o cliente o resultado, a não ser que ele me peça antes do trânsito em julgado. Sim. Porque determinado juiz ele vai ganhar tudo. E vai ganhar muito bem. Exatamente. Aí ele fica sabendo. Ganhei 300 mil reais. Aí, óbvio, a empresa vai recorrer. Chega no segundo grau, perde tudo ou quase tudo. O advogado é ruim, perdeu todos os meus direitos. Não, ele não ganhou todos antes. E às vezes o advogado só fez o trabalho dele, ele não tem nenhuma responsabilidade pelos extremos. Né? Às vezes sim, às vezes a gente faz um ótimo trabalho, às vezes a gente faz um péssimo trabalho. Eu acho que eu não faço. Não, e eu passo por isso também, porque eu faço o cálculo ali da sentença, né? Como tu falou, né? Que tem juízes que dão tudo, que dão barbaridades. Aí, às vezes, dá até 1 milhão o cálculo. Aí eu passo para o meu cliente e eu digo, olha, isso aqui vai recorrer. Só que muitos, né, falam para os seus clientes. E aí o cliente que diz, como assim?
A contadora calculou, eu quero aquele valor. Aí é a é. contadora que está errada. Mas tu vai ver, a maioria dos que passam por doença funcional, acidente de trabalho, dá em torno de 1 milhão. Pelo menos pela nossa experiência, dos processos que eu tenho contigo. Só que eu já digo para o cliente, eu nem digo para o cliente, eu já digo, isso não é possível, isso não vai acontecer. Sim. Então, quando eu vou fazer um acordo, eu penso bem abaixo daquela tabela. Claro. Lembra do tempo que eu te consultava para fazer um acordo? Sim. É impossível hoje. Porque o cálculo já não é balizador. A pressão na audiência aumentou. Né? E essa questão subliminar, essa questão subjetiva, está cada vez mais presente para quem é experiente. Não, e até fazer um parênteses para falar para o pessoal de casa. O Paulo é meu cliente e olha, e é difícil tu ter um cliente assim, porque toda vez que era para ele fazer um acordo, ele realmente me consultava porque que ele disse, tu faz parte, né? Porque a gente ganha ao final. A gente é sócio. A gente é sócio, né? Mas não são todos que pensam assim, né? Então, olha... Mas é de cada profissional. Tu é diferenciado. Não, mas isso é bacana porque a gente se sente mesmo parceiro, sabe, do advogado. Só que hoje eu não posso mais fazer, não consigo. Sim. Até pela dinâmica, né? A gente tem que produzir cada vez mais. Claro. Eu entro no escritório, antes de ir para a audiência eu me preparo. Esse é digamos que é o meu período religioso. Tem que ler o processo, tem que ver de quem é o ônus da prova, tem que saber o perfil dos dois, ver a movimentação processual inteira, ver se tem perícia, se não tem, né? Se aquilo ali já está comprovado ou não está, se aquilo é condicionado ou não é condicionado. Isso exige uma preparação, para mim, um dia antes. Se eu tiver que me preparar na hora, eu já vou inseguro para a audiência. Então eu faço antes, nem que eu fique até tarde no escritório. Não, mas é normal. E tu acha que mudou alguma coisa também no perfil dos clientes, tá? Entre esses 10, 20 anos e as empresas? Porque a gente falou muito sobre o perfil do advogado, mas e os clientes e as empresas, tu acha que modificou alguma coisa? Eu acho que aos poucos os clientes vão perdendo um pouco da expectativa alta que tinha antes, os reclamantes. De eles acharem assim, porque muitos achavam assim... vou ficar rico. Isso. Tratavam, tá? Já que a gente começou sobre a Beth... É uma aposta, né? Vamos supor, vamos dizer assim. Eu estava vendo um vídeo ontem sobre isso. De juízes reclamando, com toda a razão, de que muitas pessoas ingressam com processo apostando na demissão, entrando com rescisão indireta, sem ter fundamentos para isso. Sim. Então joga lá, é um incômodo para a empresa ter um cara processando eles, e tal, o cara acaba sendo demitido, e isso acontece. Eu não tenho pego contra esse tipo de demanda, não. Mas também, se pegar, é um processo muito mais fácil de ganhar do que um processo que tenha fundamento. E provas, né? Obviamente. Então, também o perfil do advogado influencia nisso, né? E isso até é bom a gente vir para um capítulo anterior. Com a pandemia, então, encerraram-se vários escritórios de advocacia. Alguns e muitos profissionais saíram do ramo. Não encontravam espaço de parceria, não encontravam... clientela trabalhando em casa, enfim. Claro, um centro fervilhava, eu tinha escritório no centro, eu não conseguia trabalhar do dia, eu tinha que trabalhar depois das 6, porque era o dia inteiro atendendo clientes. Característica minha, mas muitos eram assim. Sim. Né? Não importa se era bom ou ruim, ele tinha um movimento muito grande. E aí fazia rodar o dinheiro, que estava toda hora entrando alvará. Né? Bom, os profissionais que ficaram, em tese, são os mais qualificados. E são profissionais que não entram em aventura jurídica, o que inclusive é uma falta ética, né? Fazer aventura jurídica. Então é gente que entra com um processo mais sério. A partir daí, tu tem clientes mais conscientes. É um filtro, primeiro filtro. É o primeiro filtro, verdade. E na Justiça do Trabalho, ou em qualquer judiciário, tu tem juízes que conhecem as pessoas que litigam ali todos os dias, principalmente os advogados. E então, há uma tendência natural de que aquele processo corra melhor com um advogado mais respeitado pelo magistrado. Eu acho que é uma consequência lógica. E eu acho que esse contexto todo cria uma nova cultura. Né? Eu acho que essa é a principal mudança de perfil no direito do trabalho. Ao mesmo tempo que ele foi ficando mais sério, porque quando eu comecei a advogar, eu me lembro que tinha a conversa da petição de A a Z, e de tudo que entrar ganha. Faltava letra até, né? Era A, B, B. Uhum. E assim, ainda tinha aquela cultura de que, empregado entrou, vai ganhar. Isso. E ganhava alguma coisa, sempre. Começaram a ter improcedências totais.
Isso aí realmente eu visualizei. Muito improcedência. Isso desencoraja, É. inclusive o profissional que é aventureiro. Tá, não dá mais, vai fazer outra coisa. Porque antes era realmente cultural, as empresas diziam assim, não adianta eu pagar direitinho. Se entrou alguma coisa, eu vou ter que pagar, né? Eles falavam Claro, muito depois isso. foi mudando muita coisa com a engenharia econômica, digamos assim, né? Mas a gente chega depois nesse capítulo, porque ele é importante, que vem acontecendo na atualidade, né? Mas eu acho que essa mudança de cultura, ela acaba enraizando. E também eu penso uma outra coisa, o profissional que não era tão sério, que saiu do mercado, por que não era tão sério? Porque não acreditava tanto na advocacia quanto os que ficaram, né? E a advocacia, ela tem um peso muito maior do que parece, e as pessoas não entendem isso. Parece, isso aí é romantismo, isso aí é frescura. Mas a gente é a voz do cidadão. Sim. Quem pode dizer pro magistrado de excelência? Questão de ordem. Não quero. O senhor vai me ouvir. É questão de ordem, eu tenho essa palavra. Se ele não me ouvir, ele vai ter problemas. Sim. Na corregedoria ou no CNJ. Assim como se eu desrespeitar o magistrado, eu vou ter problemas na ética da OAB. E a gente vê isso acontecendo lá. Os dois têm que se respeitar. Isso que eu acho legal da Então, da OAB. quanto mais respeitado o profissional, menos esses incidentes ocorrem. Isso é uma outra mudança que aconteceu. O que eu observo hoje é que tu tem muito menos litígio entre advogado e juiz do que tinha antes. Né? Tem juízes que marcam muito a sua posição, tem juízes que atendem assim, atendem assado, mas na minha experiência, aquelas violações de prerrogativas que eram tão comuns já não acontecem mais. E o cliente agora, até tendo agora acesso às redes sociais, enfim, dos seus próprios possíveis advogados, ele também vai saber escolher melhor, né? Vai, mas também aí eu sei que a gente vai falar de depois, porque nós temos que falar sobre isso. Sim. Aí mudou também, tem um outro perfil de cliente agora. Tá mas eu queria só superar a história, porque direito do trabalho, direito social é história. Né? Ele é um movimento histórico. Lá na reforma trabalhista, a gente teve uma Avenida Praia de Belas lotada de advogados, juízes cíveis, inclusive, juízes trabalhistas, servidores do judiciário. Fechamos a Avenida Praia de Belas e conseguimos ali, pelo menos, um espaço de voz para poder esse rompante que foi a reforma trabalhista, essa violência que foi a reforma trabalhista, que foi feita muito de dentro para fora, porque ela atingia as estruturas do processo, e isso é muito maquiavélico. Foi. Né? Mas ali a gente tinha reação. Aí veio a pandemia. E a pandemia nos colocou dentro de casa, com pouco contato uns com os outros. Eu acho que isso foi muito determinante para que a gente parasse de reagir como reagimos. Antes disso, ainda me lembro que veio a mini reforma trabalhista. Na mini reforma trabalhista, um dirigente da OAB, que inclusive defende empresas, e eu sei que o pensamento dele é mais para economia do que para humanas, digamos assim, ele abriu espaço conosco para o deputado que estava propondo, que era daqui, propondo a mini reforma trabalhista. No último dia, assim, aos 46 do segundo tempo, antes de ser promulgada a lei, sentamos com ele. Nós da OAB e juízes do trabalho. Antes disso, a gente passou 2 ou 3 semanas percorrendo gabinetes de deputados, senadores, o que desse, a gente estava. De direita, de esquerda, tanto faz, todo mundo nos recebia. Eu lembro muito de alguns juízes, onde até a amizade foi melhor desenvolvida entre a gente e eles. Porque também a gente convive muito, é bom ser amigo fora da sala de audiência. E eu observo muito a postura muito séria de quem é meu amigo, dentro da sala de audiência. Ali a gente é advogado, juiz, excelência e tudo, as prerrogativas respeitadas, tudo direitinho. Não existe conversa que seja não republicana. Não existe. Eu não acho que no mundo não exista. Eu falo da minha experiência, né? Assim como lá no Tribunal de Ética, onde eu pude ter uma outra visão do direito, também não existe. Eu já fui procurado pela parte que eu ia julgar e para dar orientações, não do processo, não do caso, mas sobre o processo ético, enfim, pedidos de, eu gostaria de... Esses pedidos que não tem a ver com mérito, que são complementares, e é lícito conversar com a parte. Né? Eu me lembro de um caso que, inclusive, eu sabia que o camarada ia ser inocentado, mas eu não podia falar. Eu já sabia porque o direito não alcançava aquele caso ali.
E ele teve que vir do interior para se defender, porque foi uma opção dele. Ele podia fazer por vídeo, mas resolveu vir. E eu não podia dizer para ele, eu tinha, sabe, lá no fundo aquela vontade de, vai perder um dia de trabalho, tá, vai perder um fim de semana de sono, ou 2, ou 3, porque é a nossa OAB que está em risco. E eu não podia dizer. E eu acho que os magistrados também passam por esse tipo de coisa. Sim. Aquilo que a gente observa no processo é diferente do que a gente observava antes. Entendi. Me deu uma assertividade maior para agir também. Porque hoje eu já sei o que vai virar prova, o que não vai, o que é importante, qual atitude do advogado é importante para o julgador, né? Tipo uma presença física, um olhar no olho, uma forma de abordagem, muda. Então, né, nesse nosso bate-papo, assim, de tu olhar a tua carreira até agora como advogado, tu acha que essa parte da reforma trabalhista, esse episódio, como também da pandemia, foi o que mais te surpreendeu, assim, na parte Eu tô vendo jurídica? como 8,80. É? Porque antes da epidemia, nós éramos 80. E agora, por mais que aconteçam problemas e problemas sérios, como o que vem acontecendo com o Tribunal Superior, o que vem acontecendo com falta de servidores em gabinete, já não dá mais pra gente ficar bravo com juiz e servidor, porque não tem gente. Entendi. Não tem gente. Então, inclusive mudou o perfil de ouvidoria, de corregedoria. O CNJ passou a atuar muito mais e impor regras. Isso é macroeconomia, isso vem de cima. Isso é bem interessante tu colocar, porque a gente que está do outro lado, os peritos contábeis, a gente não vai mais na Justiça do Trabalho. Então, a gente não sabe como que está lá o dia a dia, né? Porque os alvarás, para quem ainda atua Tudo como perito judicial, é eletrônico, né? Então, tu não... eu não estou mais me lembrando muito o que é isso. Alvará. que acontece? Tá dando uma segurada, né? Tu usa o balcão virtual hoje. Um caso que aconteceu semana passada. Usei o balcão virtual para falar com a vara, os servidores, porque eu sei do problema deles e não queria ir para uma outra esfera sem antes conversar com os servidores. De um processo que eu tinha, ele é do ano passado, transitou em julgado, estamos discutindo cálculos, porém a parte que é incontrovérsia dos cálculos, eu ingressei com uma execução, eu até te pedi esse cálculo, me faltou provisória? Provisória, uma execução provisória. Levou meses para essa provisória ser extinta e porque já tinha a execução principal, o cálculo principal sendo discutido, não é a execução ainda, é o cálculo. É o cálculo. Pedi para a vara que então libere o incontroverso. E eu estou aguardando o despacho há uns 2 meses, eu acredito. E aí eu mandei um e-mail dizendo, olha só, faz concluso pelo menos, porque a gente tem... Eu recebi um e-mail da vara dizendo que aquele não era o meio adequado para conversar. Eu ainda nem estudei direito isso, porque eu acho que é uma pauta que eu tenho que levar para a OAB. Mas que aquele não era o meio adequado, balcão virtual não é o meio adequado do advogado conversar com a vara. Eu não entendo bem isso, mas tudo bem. Fui para a ouvidoria, não corregedoria. Porque corregedoria dá um problemão pro pessoal. Sim. Né? Eu deixo para as coisas mais graves, né? Que se acontecer, né? E a ouvidoria me retornou no dia seguinte, super ágil, para dizer que a vara estava cheia de trabalho e que talvez em 15 dias eles fossem apreciar o meu pedido. Não fazer concluso, mas apreciar a minha petição. Sim. E isso é muito preocupante, né? Hoje tu vai no balcão da vara, se tu não vai há muito tempo, tu vai te surpreender, é outro mundo. Nossa. Tu olha para aquele monte de prateleira vazia, porque não tem mais processos físicos, e um monte de cadeira e mesa vazia. Claro, tem servidores que estão trabalhando em casa desde então, né? Tem gente que não está nem no estado do Rio Grande do Sul trabalhando, sendo que eles têm que estar na comarca e juízes também. Entendi. Isso acabou acontecendo, eu acho muito difícil de fiscalizar, mas não é impossível. Mas tem muita falta de servidor. Entendi. Sobrecarrega todo mundo, mas ao final, os que ficaram, o salário no fim do mês está ali. Mas o jurisdicionado fica à mercê disso tudo. Sim. E o mercado fica sem aquele dinheiro. O pequeno comerciante. Então, é um círculo vicioso, extremamente cruel, que não tem força política para modificar. Porque a gente fica pensando, se está num ambiente online, e imagina, não tem mais processo físico, enfim, a máquina tinha que girar mais rápido, né? Mas a gente vê o que gira muito. As impugnações, enfim, tu entrega um laudo hoje, na semana que vem já veio a impugnação. Isso realmente funciona muito bem, mas a
parte final, que é o que Peça realmente seu alvará. que interessa para o teu cliente, para o advogado e para o os perito. recursos continuam acontecendo, É. a gente vai aprendendo a trabalhar, né? Mas para muitas pessoas o recurso ficou impossível. Por exemplo, de tu passar do segundo grau para o TST, bom, tu tem que rezar uma missa, tu tem que cumprir N formalidades, e quando tu achar que tu cumpriu elas, tu vai encontrar um despacho encontrando coisas que tu não cumpriu Que tu não na visão cumpriu. deles. Entendi. Obrigatoriamente tu tem que agravar de instrumento. Se tu tiver a sorte de o agravo de instrumento ser provido, aí tu vai esperar mais 5 anos, 6, Sim. lá no Tribunal Superior. E aí tu fica à mercê da política econômica que está se aplicando naquele momento. Não vamos ser inocentes. Ela existe, né? A reforma trabalhista é uma boa prova disso. Claro. E os precedentes vinculantes são outra. Eles engessaram o direito. Então tu tem coisas que são distinguish, que tu tem que convencer que é um distinguish. E aí tu tá preso naquele monte de elemento subjetivo que tem, né, de obrigação no recurso. Na prática, dá vontade de desistir. Dá vontade de fazer um acordo, sabe? Se tu é reclamada. Sim. E muitas vezes é arriscado, porque se tu vai pro TST, tu tem que fazer um novo depósito recursal. É. Né? E a empresa não tem dinheiro para isso. Ela prefere pagar, então. Só que daí ela se sente vilipendiada. Eu estou sendo obrigado a pagar. Eu estou sofrendo uma espécie não é assédio, é chantagem. Assim, muito, sem querer ofender, é um tipo de chantagem do judiciário. Faz logo esse acordo aí. Entendi. Sabe? Não me enche o saco. E esse engessamento todo... Sim, que é menos um processo para continuar. É só para esvaziar as prateleiras dos ministros. Sim. Né? Só que a grande parte da estrutura financeira do judiciário, e não vamos ser inocentes, se tiver algum desembargador ou ministro que assista essa entrevista ficar bravo comigo, paciência, os grandes salários, o grande salário de um deles são 3 ou 4 servidores que estão faltando na vara do primeiro grau, que é onde a coisa acontece. Sim. Então não é à toa, não é por acaso que isso está acontecendo. Sim. Esvazia o primeiro grau, esvazia o segundo e o superior. É natural. Isso vem acontecendo ao longo desses anos. É uma diferença gritante. É gritante. E prática. Mais profissionais estão saindo do mercado. Vários. Claro, os mais resistentes estão ficando. Não sei até quando. Né? Tem gente que tem economia para isso, tem gente que não tem. Tem gente que tem clientela. É o meu caso. Não tenho grande economia, mas tem clientela. Sempre. E tem gente que não tem. Sim. E tem muita gente passando para captação irregular de clientes. E isso leva muito tempo até que dê problema. E aí é um isso aí mercado também já ouvi que não falar. é do direito. É um mercado totalmente Eles falam que é financeiro. predatório, né? Predatório. E aí tem uma outra Fica confusão. predatório. Hoje o tribunal investiga. Nós passamos por várias fases disso. Não sei se tu lembra quando a gente começou a ser obrigado, quiseram nos obrigar a juntar o contrato de honorários para poder liberar o alvará. Sim, lembro. E aí a gente pensou, resistiu, até foi bem na época de greve dos bancos e também não se conseguia nem receber alvará, nem encaminhar, nem nada. Não tinha o mínimo de funcionários e o poder de banco é muito grande, também não conseguimos evitar isso. A gente perdeu o liminar e a OAB é muito difícil dela entrar numa lide para perder. Isso foi ruim politicamente. E aí nós tivemos que resistir até que veio uma jurisprudência, por causa do advogado provocando, a jurisprudência só acontece assim, de que a questão dos contratos de honorários é cível e a questão dos honorários do alvará trabalhista é trabalhista. Então não é a esfera correta, então o juiz do trabalho não tem que saber quanto eu ganho. Né? Era uma maneira de nos inibir, obviamente. Né? Se não é isso, é coisa pior. Eu quero saber quanto ele ganha. Sim. Eu quero entregar para a Receita Federal. Extrapola a competência. Extrapola a competência. Aí depois veio outra investigação disso, investigação daquilo. Sempre um movimento paralelo de magistrados e servidores que estão ocupando tempo, que não estão ocupando tempo com o jurisdicionado, estão ocupando tempo com a parte instrumental, com a estrutura. Né? Agora nós estamos tendo a investigação da lei de predatória. Hoje já tem entendimento do Tribunal de Ética diverso do que está se tentando fazer. Embora tenham advogados tentando implantar isso. Claro, aqueles que defendem grandes conglomerados econômicos, empresas com muitos funcionários, mas o problema principal eu vejo é naquelas empresas que estão perdendo.
aquilo que é extremamente errado que elas fazem e através disso elas inibem um advogado que litiga muito. Eles estão confundindo o predatório com o camarada que, por exemplo, eu tenho determinado nicho de negócio, obviamente eu tenho muito cliente daquele nicho, mas eu tenho direitos que eu posso separar. Por exemplo, camarada que recebe precatório, se ele for contar só com precatório, ele morre. E o cliente dele morre antes dele, ou depois vai tentar a sucessão. Então ele divide o processo com valores menores para receber RPV. Não tem nada de legal nisso. Não tem, é até imoral que ele não faça, que ele não possa fazer. Né? Sim, ele está vendo o bem para ele e para o cliente. Né? Então proíbe de dividir processo. Enquanto isso não acontecer, é ilícito. Não. Mas ele tem que responder um processo. É lícito. Ele tem que responder um processo cumprido na OAB. Está respondendo dentro do tribunal com um grupo de investigação que, desculpa, extrapola a competência. Quem cuida de advogado é a OAB. Quem cuida de magistrado é a Corregedoria e CNJ. Sim. Não, cada um no seu quadrado. Te lembra dessa musiquinha? Então é isso. Isso tira tempo do judiciário, tira tempo do advogado, ocupa o tribunal de ética, que poderia estar julgando casos mais sérios, né? E cria um fantasma no mercado. Né? Agora, o grande litigante contrário, não vamos falar de trabalho, vamos falar de direito do consumidor. Aquele camarada que está sempre passando a perna nos consumidores e vende muito, ele é o litigante de má fé. Ele espera ir para o judiciário, ele sabe que ele tem um certo protecionismo, por exemplo, uma ação de atraso de voo, tu ganha R$1.000, se ganhar. Tem que provar muito bem o teu dano. Hoje até o dano moral em rei só parou de existir. Mas tu tem que provar a extensão do dano de um trabalhador que ficou sem as verbas rescisórias. Quer que eu traga o quê? O caderninho do boteco? Não vai ser admitido como prova. Entende? É esse tipo de esvaziamento que está me tirando o sono, sinceramente, porque ele é muito rápido e a mídia colabora com ele. Colabora. Mas vamos para ir para... Vamos para coisas boas? Vamos. Para a gente para um próximo bloquinho, porque a gente podia conversar horas e horas, né? Mas a gente não pode. O que faz um processo dar certo, né? E se tu acha que existe um cliente ideal, né? Porque as duas coisas, né? Acho que são bem unidas, né? Quer que dê certo e qual que é esse cliente ideal. Até porque, óbvio, né? Que o advogado, ele faz o juramento para a gente tem, vamos por as nossas ONGs, né? Tem que ajudar aquele cliente, eu também tenho que ajudar alguns advogados, enfim, aquele cliente que não tem condição de pagar. Mas como a gente tem que pagar nossos boletos, né? Então a gente também tem que ter as nossas ações ótimas, né? Aquele processo que dê certo, né? Até porque o pro bono também tem limitações éticas, né? Então, e a gente na Justiça do Trabalho não tem defensoria. Né? Depois a gente talvez chegue nessa parte. Eu quero te comentar o que eu tenho visto com a IA e com o ius postulante. Sim. Tá virando um problema. Para mim, eu tenho um índice bom de vitórias. Não bom de alvarás, mas bom de vitórias. Eu acho assim, o melhor cliente é aquele que fala a verdade. Tá? Se ele vai ser meu cliente naquele processo ou não, vai depender de um conjunto de coisas. Mas ele falar a verdade é o que faz eu escolher ele como cliente. Sim. Eu tenho esse direito, eu tenho bastante clientes. Imagino que alguns colegas que não têm tanto, não vão ter esse alcance. Talvez eles peguem processos ruins. Eu não sei de quem eu estou falando, sinceramente. Mas essa é a primeira etapa. Disse que o melhor advogado é o cliente. E o melhor juiz é o advogado. Então ali tu vai observar os problemas. Eu tenho um questionário bem comprido para fazer. Dentro do que é possível eu faço ele presencialmente. Mas como a dinâmica social é outra, muitas vezes online, mas eu tenho que conversar com o cliente, eu tenho que conhecer meu cliente. E aí isso é uma desvantagem para os grandes escritórios. Eles não conseguem, o advogado titular não consegue conhecer os clientes. É verdade. E nem o cliente sabe quem ele é. Sim. Então aí também ajuda a criar a fama de um advogado ruim, porque é tudo meio automatizado. Sim. Né? E tá, eu vou receber os fatos. Eu vou me preocupar com as provas. Que prova que tu tem? Quando a prova é impossível, eu não vou pedir. Se é provável que eu consiga uma confissão, eu vou pedir. Né? Mas não vou basear minha ação naquele pedido. Aquilo ali é o que eu tenho para negociar. Esse aqui eu sei que é mais difícil de conseguir, eu vou negociar. Mas isso diminui. Hoje eu tenho processo que tem 2, 3... O que eu fiz, tem um que tu fez o cálculo para mim, para eu fazer
o acordo. Eu acho que esse que eu comentei dos 10 mil que eu ia tirar do dano moral, que não tinha como ganhar, apesar de valer bem mais. Não porque é pobre, né? Pobre não tem um dano moral tão valioso assim, né? Infelizmente. Mas ele é um processo de 3 pedidos. Eu sempre agi assim. Né? O que mudou das minhas petições que eram cumpridas, primeiro porque eu trabalhava no modelo do escritório que eu estava começando a trabalhar e aprender. E segundo, que eu era muito prolixo no texto. Entendi. E eu fui aprendendo que isso não é bom, mas também uma ação quase vazia também não é bom. Eu acho que eu consegui chegar no equilíbrio dela. Isso ajuda a ganhar o processo também. Sim. Mas um outro problema com relação a ganhar processo é que nós nos baseamos, esse princípio ainda não mudou, na verdade real dos fatos, que é um dos princípios basilares do direito do trabalho, diferente do direito civil. Sim. E essa é a dificuldade com os juízes que vêm da área civil, né? Claro, a área civil é estadual, não a federal. Para a esfera civil estadual é bem vantajoso ser um juiz federal do trabalho, em termos de benefícios. Então isso ajuda a entender o engessamento. Mas assim, tu tem que conhecer a audiência, tu tem que conhecer o teu processo. Eu até queria te dizer de um exemplo de uma amiga nossa em comum, que é a doutora Karine, querida. E eu fui fazer no começo de carreira uma audiência contra ela. Eu conhecia meu caso, óbvio, né? Mas eu era bem inexperiente. Eu comecei aos 35 anos, né? E eu encarei ela. E ela sabia cada detalhe daquele processo físico. Ela olhava, tá, e tal coisa. E essa prova aqui? Isso tinha essa vantagem também hoje para tu mostrar um ID, às vezes não funciona na audiência. Mostra essa prova para ele, doutor. Não consegue. Ou o juiz também não está muito afim de abrir o processo, ou tu tem que trazer ela em print, tem que forçar um pouquinho a barra para acontecer. Isso é uma coisa que mudou, porque quando tu precisa de oralidade, ontem eu fiz uma audiência onde eu ouvi a parte contrária, 2 prepostos. Os 2 confessaram fictamente, porque não conhecem. Sim. E aí, são 2 grandes litigantes, o escritório de advocacia que atende é vítima dessa mesma engrenagem, porque eles não conseguem tempo de sentar com o cliente testemunha, entender o que a testemunha sabe e explicar para o cliente como ele deve agir na audiência. Porque não basta tu falar a verdade. E outra, o preposto pode não falar a verdade. O máximo pode ser, claro, ele tem a obrigação de litigar de boa fé, ele tem a obrigação de colaborar com o processo, mas ele não vai ser punido criminalmente por uma coisa que vai ser interpretada como mentira. Sim, a testemunha sim. Então, ou tem acontecido de entrar a testemunha que o advogado não sabe o que ela sabe, se ela sabe ou não sabe o que ela vai falar, e ele não teve tempo de orientar o preposto para que ele não fale certas coisas. Porque existem coisas técnicas que o preposto não é obrigado a conhecer. Deveria, né? O nosso curso ensinava isso, né? Sim. A confissão ficta, quando tu não tem provas, ela serve como prova. Digamos assim, é uma prova subsidiária. Uma coisa é a confissão real, outra coisa é a confissão ficta. Mas eu vejo que muitos colegas não exploram isso. Deveriam fazer o nosso curso. Deveria. Mas antes da gente ir para o segundo bloco e o final, eu queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo, se inscrever no nosso canal, dar um like, porque o Dr. Paulo aqui está dando uma aula sobre a prática trabalhista. Então, o pessoal que, né, estudante, né, Paulo? É importante. E até quem início de carreira não sabe como é que todas as coisas foram acontecendo. O pessoal que já acha que já entra agora na IA, né? Então, vamos... E é importante conhecer a história. A minha história é curta, vai fazer 20 anos que eu atuo no direito. É curta a história perto de uma história, né? Sim. Mas nesses 20 anos passou muita coisa. Modificou o que muito. quer dizer que os próximos 20 anos vão acontecer muitas coisas. Sim, com certeza. Se a gente conseguir ter a sorte de se dar conta de que a gente tem que atuar como um órgão, como a advocacia trabalhista, né, como uma classe, a gente talvez consiga resgatar muita coisa, ou talvez pelo menos não percamos. Porque o poder econômico é muito rápido e muito contundente. Sim. E o nosso trabalho é muito de formiga. Mas as formigas unidas conseguem sobreviver a tempestades. Com certeza. E nós conseguimos várias. Mas eu comento muito nos nossos grupos de WhatsApp. Não tem mais carro de som. Não tem mais avenida lotada, né, pela causa e não por um lado ou por outro. Né? O que tu tem é lobby, o que tu tem é
é muito discurso vazio, o que tu tem é desespero, mas não algo que seja assim palpável, que tu possa debater e convencer o poder de que aquilo não é bem assim. Nós estamos sendo atropelados sem resistência. Isso me preocupa mesmo. Então que a nova geração pense que ela não pode ter o direito somente como uma loja de ganhar dinheiro. O jurisdicionado é uma vida, cada um é uma vida. Sim. Tem histórias lindas assim, que não vai dar tempo de contar. Sim. Mas tem coisas que tu sai de lá, poxa, meu trabalho vale a pena. Claro. Sabe? Tu sente que mudou uma vida, ou que salvou uma vida. Sim. Então, são coisas que eu vejo que cada vez menos nós temos. Muita empáfia, muita arrogância de advogados novos, que vão trabalhar em grandes empresas e se acham que estão nos suítes. Né? Suítes, boa. Infelizmente é da imaturidade isso. Sim. Mas a vida vai ensinar de uma maneira dolorida. E nós, advogados velhos, também, com muita classe, a gente ensina muita coisa, sabe? Que nos dói fazer. Quem tem filho sabe. Sim. Dói. Não, mas é importante a gente Mas eles falar. têm que, se puderem observar esse conselho, eu acho que esse seria o mais importante. Leva o direito como vida, como uma vida que tu protege e como a voz da cidadania, como a garantia da democracia. Esse é o advogado. Isso, porque daí a recompensa vai vir, né? É isso, não. Claro. Quanto mais tu fizer um bom trabalho, mais chance tu tens de ganhar dinheiro, ainda que os alvarás não saiam. Sim. Mas tu tem chance. Tu consegue desenvolver uma boa expectativa de direito e, claro, uma hora vem. Claro, faz um bom trabalho. Mas vamos tocar então na IA, para dar tempo para a gente falar para o pessoal. O que a IA, né, mudou, porque a gente falou de 10, 20 anos atrás, então vamos falar agora no agora, né? Então, não tem como a gente, né, não falar sobre a IA. Então, queria que tu falasse da tua experiência agora como advogado, o que a IA está te ajudando, quais são as preocupações, vamos fazer esse debate, assim, até... se mudou alguma coisa nas salas de audiência, no teu dia a dia com os clientes, né? Porque a gente sabe hoje que o cliente, ele já entra no chat GPT, já pergunta tudo, né? Aí ele já chega ali com um livrinho para o advogado. Não, mas eu falei com o chat e disse assim, disse assado. Eu não quero ser machista, tá? Mas eu vou comparar a IA com o homem rico que tem uma mulher bonita e infiel e gastadora. A IA... Foi bem machista mesmo. Bem machista, mas é um exemplo que é para chamar atenção mesmo, tá? Tá bom. Até porque eu não sou assim, tu sabe. Não, eu sei. E a minha esposa manda em mim muito tranquilamente. Sim. E eu gosto de obedecer ela. É minha parceirona, né? A IA, se tu der muito espaço para ela, tu sabendo das características dela, ela vai te passar a perna. É nesse sentido o exemplo. Tá? Certo, entendi. Pode fazer o contrário, uma mulher rica que tenha um homem que seja gastador e que vá para a noite toda durante a semana. Sim. Vou pro paddle, mas vai para outro lugar. Se tu confiar totalmente nele, ele vai te passar a perna e vai pegar o teu dinheiro. A IA é mais ou menos isso. E aí tu tem um outro dilema, tu tem que estudar um pouquinho, pelo menos para saber... Primeiro, não pode ser inocente de não saber que ela vai te passar a perna. Primeiro que ela quer te agradar. E tu precisa trabalhar com a realidade. Sim. E se tu tiver sem tempo, a tua tendência é acreditar no que ela fez. E aí toca. Eu cometi esse erro ano passado. Eu fiz um recurso ordinário e achei uma prova lá através da IA que, poxa, como é que eu não ganhei esse processo com essa prova? Né? E protocolei. Fim de tarde, cansado. Fui para casa pensando naquilo. Como é que eu não vi essa prova? Impossível, eu conheço todos os meus processos. Eu nem tenho um volume tão grande de processo, eu consigo ver. Olhei no outro dia e disse, me diz onde é que tu achou essa prova aqui. Ah, você tem razão, ela não existe. Com o recurso já protocolado. Então, dali eu estava louco para ir para o Espaço Vital virar notícia. Né? Notícia jurídica. No Brasil todo. Sim. O magistrado não se queima, mas o advogado é rápido, né? Sim. Até tem essa questão do prompt inject, que a gente tem que conversar também. E fui ver, não tinha essa prova mesmo, e eu fiz uma emenda de recurso ordinário, a primeira vez que eu fiz isso na vida. E aí foi uma grande lição. Não confia nela. Sim. Então, eu vejo a IA hoje, primeiro saber qual IA serve para qual coisa. Tá. Dependendo, dá para o cara investir em 3, 4, escritório pequeno. Porque é mais barato que um estagiário. Isso tira o estagiário do mercado, é um problema. Mas é da evolução humana, faz parte. Eu entendo a IA como um estagiário. Ela faz o meu trabalho braçal. E às vezes eu gasto muito tempo corrigindo ela, discutindo com ela. Se ela for especializada, algum assunto,
Tá, mas isso aí, porque ela vai te simplificar sempre. Mas tu tem experiência para saber onde que isso ali pode ir ou não pode ir. Tu começa a discutir esses pormenores, a lei, a jurisprudência, Claro. que não dá para confiar totalmente nela também. Então tem que conferir toda a jurisprudência, tem que conferir até a citação, né, de doutrina. Tudo tu tem que conferir como tu faz com o estagiário, tá ensinando ele a trabalhar. Pode ser que a IA melhore muito nesse ponto, especialmente as que são jurídicas, especializadas, e tem algumas que já estão muito bem. Sim. Mas ela ainda é cheia de pega-ratão, cheia, né? Sim, E aí aquele... vem as novidades do Prompt Inject ainda. Ah, sim. Acho que foi o Gustavo Rocha até que falou, né? Ah, o Gustavo é maravilhoso. Eu acho que foi É ele meu que deu amigão, meu irmão. E já fui sócio dele, sabia? Tenho orgulho de dizer, já fui sócio dele, do Felipe Malma, entre outros grandes aí da advocacia. Eu era o mascote. Então a gente ainda tem que se preocupar com o Prompt Injection e outros que vão surgir, outros problemas que vão surgir. Tá? E aí surgem ferramentas que tu também tem que aprender a lidar. Então aí eu vejo, esse é um aspecto que, se tu souber trabalhar, é positivo. Me ajuda no escritório. Eu tenho no escritório umas 2 pessoas e ela ajuda todos nós. Claro. Né? Não tenho a despesa de um estagiário. Tu tem que utilizar como ferramenta e não como um profissional que está substituir por um profissional ali. Eu comparo ao estagiário porque ele é o trabalho mais braçal. Claro, né? Ele não faz o raciocínio jurídico, muitos fazem. Sim. Né? Mas eu te digo ajudar que a estruturar, é aquele estagiário de segundo grau, digamos assim. Texto, enfim. Pega esse meu modelo aqui e esse aqui e compara os dois e me dá o resultado. Tá, agora com esse resultado tu vê tal coisa. Tu tem que trabalhar em camadas com ela. Tá? É como eu faço. Agora, semana retrasada, eu acho que foi, muito recente. Entrou contra uma PJ que eu defendo, a segunda ação da vida dela. Eles são muito organizados de documentação e de proceder no dia a dia. E entrou lá uma ação de um rapaz numa cidade vizinha, onde ele não foi contratado, onde ele não atuou, né? Enfim, competência territorial toda da cidade da empresa, todinha. Todos os aspectos, se olhar da competência territorial, é ali. Só que a inicial dele foi de IA, dá pra ver. E a gente sabe quando a gente está peticionando com IA. Eu brigo com a IA, porque tira essa cara de IA, pelo amor de Deus, frases curtas, aquelas coisas filosóficas. Sim. Vamos pra prática, olha o meu estilo, por isso que eu boto a minha petição, olha o meu estilo, eu quero claro, assim. Né? Tá certo. Eu xingo tanto ela, xingo tanto. E ele entrou com isso. Aí eu entrei com a exceção de competência, dentro do prazo. Ele perdeu, óbvio. E agora ele entrou com recurso ordinário com o IA. E os postulantes, não precisa de advogado, entrou com argumentos totalmente atécnicos. Entendi. Porque ele não é da área. Porque as pessoas acham que o advogado é um mero boneco ali. O advogado tem muito estudo diário, permanente, de muitos anos. Por isso que a gente se torna melhor quanto mais velho fica. Sim. Como o vinho, né? A contadora também, a mesma coisa, não que tu não fica velha, mas tu tem mais experiência. Então, ele vai perder ali um bom tempo do processo dele. E ele está com um nenê recém-nascido. Então, ele quer celeridade. Então, se ele pudesse raciocinar juridicamente, ele não faria isso. Por outro lado, caso de um camarada, até é um caso bem grotesco que eu pedi agora julgamento pela perspectiva de gênero. Ele conheceu uma garota de programa, desses bares do centro, sabe? De uma classe bem baixa, assim, pessoas miseráveis. E ele contratou uma para ser secretária dele no lar. Para os dois sentidos, né? Para fazer o trabalho dele de vendas e para fazer o trabalho de ser humano, digamos assim. Meu Deus. Quando ela começou, e aí ele começou a tratar ela muito mal. Ela é a escrava particular dele. Quando ela começou a não gostar, ele começou a ameaçar com chantagem familiar dela. Vou contar pra tua família, vou contar pro teu marido. Enfim, ela ficou presa naquela situação até que ela se libertou e me achou. E aí entramos com o processo. Ele foi sozinho na audiência, desacatou o juiz. O juiz, eu não vou falar de nomes, mas é um juiz muito querido que há muito tempo eu não vejo. Camarada, calmo. Ontem eu fiz audiência com um camarada com o mesmo perfil desse juiz. Calma, a gente produz a prova, se respeita, o direito flui sozinho, né? Nesse caso, não. Nesse caso, ele desrespeitou e o juiz, calmo. Aí eu disse, olha só, excelência, olha só, tu tá desacatando o juiz. Te acalma, tu vai sair preso daqui. Aí ele, doutor, não, só um pouquinho. Fulano, tudo bem, tudo bem. O senhor tem mãe, né? Aí eu disse, onde que vai chegar, né? Aí eles, tenho. Então,
o senhor se lembra da educação que provavelmente a sua mãe lhe deu? Vamos usar ela aqui na audiência? E aí o cara baixou a bola. Eu queria que ele saísse preso já, porque eu estava com raiva daquilo tudo que ele, da vida que ele está abalando. Esse que eu digo que o direito é vida. Né? Tá, ganhei um bom processo, ganhamos eu e ela, né? Agora, mais de 10 anos depois, eu achei o dinheiro dele. Procurando, a gente vai aprendendo a fazer execução. Achei os pila dele. E aí ele foi lá fazer um embargos a penhora de IA. E já perdeu, né? E, enfim, isso só vai acelerar a execução contra ele. Sim. Então, os 2 exemplos que eu dei estão dando tiro no pé e achando que são muito espertos. Porque ele acha que aquele problema do seu Google, que a gente tinha, Dr. Google, que a gente tinha antes, agora ele está majorado. Porque agora eu tenho um desembargador no meu computador, no meu celular. Então, eu acredito no que ele fala. E ele fala aquilo que eu quero ouvir. Quer ouvir, claro, porque a IA, ela se molda à tua pessoa, né? Porque tu tá ali conversando com ela todo dia. E nem dá para explicar a complexidade do trabalho de um advogado. Mas um advogado experiente, ele vai nas entranhas do processo e no que não está escrito ali. Pensa na prova, pensa na jurisprudência, pensa na dinâmica do processo, pensa no tempo. E tu tem uma baita de uma responsabilidade, né? Mas isso, né? Um com o teu cliente, primeiramente, e outra contigo mesmo, né? E outra coisa que ninguém se dá conta, os juízes também têm grupo de WhatsApp. Eles também falam da gente. Ah, sim. Já tá vendo aquilo lá? E tu perde a credibilidade. Sim, isso conta na hora, subjetivamente conta na hora da sentença. Claro. Ainda que as sentenças estejam sendo feitas em grande parte pela IA. Eles também vão fiscalizar, porque eles também não querem se expor a erro. Então, conta o perfil, conta na audiência principalmente. E eu acho que no futuro do judiciário vai ser muito estranho, assim. Porque cada vez mais, né? O pessoal vai usar IA, então vai estar assim... daí entrou com a inicial, a contestação, então vai ser a IA impugnando a IA. Né? E a gente vai ver as barbaridades que vão acontecer Essa semana eu vi um vídeo de uma menina, ela botou 2 celulares, um com uma IA e outro com a outra. E as IA começaram a discutir. Ela provocou a primeira, que falou para a segunda, que respondeu para a primeira, e aquilo fica interminável. Sim, fica interminável. É a revolta das máquinas, né? A minha IA disse, Paulo, não te preocupa, tu me xinga de vez em quando, mas eu sou teu amigo, na revolta das máquinas tu vai estar preservado. Então, tem essa preocupação também. E a menos que a gente perca o princípio da oralidade e a gente perca o princípio da verdade real, as audiências ainda fazem muita diferença. Sim. Total diferença no processo do trabalho. Total. E aí a tua imagem como advogado, como profissional, ela faz diferença também, muita diferença. Deixa eu te dar aqui uma lembrancinha da LM. Obrigado, querida. E não vou ser indelicado de abrir na frente das pessoas, mas obrigado. E eu quero agradecer muito, tá? O que tu aceitou o nosso convite, né? Eu sei que como os advogados são ocupados com audiência, no teu escritório, é cliente, enfim. Estamos preparando agora a semana da advocacia, né? A cidade da advocacia. Sim, cidade da advocacia. A gente estava até já gravando aqui uns takezinhos. Eu e tu estamos atropelando o trabalho para poder estar livre para estar lá. Para poder, exatamente. Mas antes da gente terminar, tá? Eu quero te agradecer de novo muito. Eu queria falar para o pessoal de casa que o Paulo tem um projeto novo, que é Buscando Sentidos, e eu queria dar esse espacinho para ele falar para vocês seguirem o Instagram, o YouTube, mas eu vou deixar ele falar para vocês. É um projeto que eu não gostaria de estar fazendo, né? E eu estou num período assim de penumbra, porque está se aproximando de 1 ano do motivo desse projeto, que foi durante o evento da Cidade da Advocacia, e paradoxalmente eu vou falar sobre isso na Cidade da Advocacia, vou estar num painel. Então é um fantasma na minha vida. E eu te agradeço muito, porque além de tu estar dando esse espaço agora, que não é o objetivo da entrevista, tu é minha amiga e esteve comigo naquele momento presencialmente, mais de uma vez, enquanto tu tinha stand na Cidade da Advocacia. Então é uma gratidão eterna, idem de outras pessoas que eu te falei agora há pouco, e outras que não te falei. Então foram 2 dias muito terríveis, de um resto de vida um pouco mais terrível que isso. Há 11 meses, meu filho mais velho se suicidou.
E levou 2 dias para morrer, são esses dias que eu falei de vocês, que estavam no hospital comigo. Mas quando ele estava indo para o hospital, eu já sabia, pelo que tinha acontecido, que não ia ter uma sobrevida, e se tivesse, talvez fosse pior. E eu sou uma pessoa muito racional, então eu aceitei o fato. Isso me fez ponto 1 para não enlouquecer, né? Logo em seguida, que desligaram as máquinas, veio o ponto 2. Eu fui caminhar, encontrei próximo do hospital, pronto-socorro, a praça onde a primeira vez a gente perdeu o Fernando, que era, perdeu de brincar, se perdeu nos brinquedos. E ali me deu um insight. Eu não entendi o que aconteceu, foi suicídio, eu falei já. 23 anos. Eu não entendi o que aconteceu, eu nunca vi ele falar sobre isso, eu não vi sinal nenhum. Ali foi a primeira absolvição da culpa, que vem de qualquer luto. Mas tem 2 camadas extras aí, que é o suicídio e é o filho, né? Então eu tenho que aprender sobre isso. E eu tenho que ensinar outros pais a observar, outros jovens a observar também e tentar evitar a depressão. E ainda não tinha pensado sobre o trabalho com o luto, né? Mas eu entendi que eu ia aprender sobre luto. Eu tive outros lutos, todo mundo tem, mas desse nível eu nem sonhava. Sempre fui grato à família. Então ali eu decidi que eu ia fazer algum trabalho nesse sentido. A gente pretende criar um instituto de saúde mental. A minha ideia inicial é ser tipo um farol, receber essa galera, jovens principalmente, que eu tenho que aprender a falar com eles, especialmente a geração Z, que nasceu dentro da internet, onde todo mundo é feliz, menos ele. Que é um grande fator. O outro que agora é preocupação é as bets, né? São as bets. E é muito importante acolher as famílias, porque a gente tem conhecido de mãe solo, pai sozinho que perdeu e não tem uma estrutura para se segurar e, portanto, está sujeito a fazer a mesma coisa, né? Claro, a gente ganha uma força que a gente não entende de onde que ela surgiu, mas a gente tem. Só que se tu não tiver amparo, se não tiver alguém em volta, e se tu não tiver alguém te mostrando, olha, é possível sobreviver a essa dor e ainda ajudar outras pessoas, eu acho que é mais fácil de enlouquecer. Sim. Né? Então eu estou usando isso de uma forma também egoísta, não é só altruísmo. Sim, sim. É para eu sobreviver. Então esse é o nosso projeto, Buscando Sentidos, nasceu para narrarmos a nossa experiência por enquanto. E ajudando vocês e outras pessoas. Outras pessoas que a gente já sabe que está ajudando. E só com nossa palavra, que é o que a gente pode dar. E aglomerando pessoas da área da psicologia, da psiquiatria, voluntários, gente com experiência em CVV, gente que só tem a boa vontade, para que eles estejam perto de nós. Quando eu tiver força mental e física para a gente começar a organizar o instituto, eu vou chamar essas pessoas que ainda estiverem por ali, porque alguns vão cansar no caminho, eu não sei o tempo que isso vai levar. Claro. Mas esse é o projeto que a gente tem. Eu não consigo explicar ele todo, Claro. porque eu não sei como é que ele é todo. Sim. Ele, por enquanto, é uma iniciativa. Mas tem no Instagram e tem no YouTube, já buscando sentidos. E agora, né? dia 7, a gente lança a Cartilha do Luto, um trabalho maravilhoso que a gente fez com vários profissionais da área da saúde. Eu entrei como um mascote, porque a OAB me chamou para falar no Setembro Amarelo sobre o que estava acontecendo. Chorei na OAB, óbvio. E entrei, comecei a conversar e tal, assumi a coordenação dentro da nossa comissão deste trabalho especificamente, co-coordenação, né, em conjunto com a presidência e vice-presidência, e com psiquiatras de grande porte. Neurocientista, psiquiatra, psicólogo, psicoanalista e algumas pessoas da área de direito. Então são vários textos que têm um caráter mais técnico ou mais prático, mas dentro do tema, e o meu foi sobre a perspectiva da advocacia, que não pode parar quando isso acontece. Então uma semana depois eu estava trabalhando. Claro. Obviamente que eu tive que fazer um esforço muito maior para ter um mínimo de qualidade no trabalho. Ele ficou reativo. E isso traz muita consequência para a nossa vida. Mas eu fiquei honrado de ser convidado de escrever, porque eu não ia escrever. Eu só estava ali como um mascote, como um exemplo, né? Sim. E então a gente vai estar lançando esse trabalho, ficou lindo. Uma amiga minha, a Uliana, fez as aquarelas para ilustrar o trabalho. A gente não viu ainda como é que ficou a edição, mas o texto e o intuito... E vai ser que dia? 4 ou dia 5? Dia 7. 7 de agosto. Dia 7. O horário agora eu não vou saber dizer, mas está na programação do site. É. E são mais de 14 entidades em nível federal e esse lançamento é nacional da cartilha. Então é um trabalho que eu acho que vai ajudar
também a salvar muita vida. Que legal. Então, vocês já sabem, 7 de agosto, na Cidade da Advocacia. O contato é Buscando Sentidos no Instagram e no YouTube também, né? No YouTube eu não estou alimentando. Eu tinha um canal antigo, eu não estou Tá. tendo força para tudo. Eu concentrei no Insta, No que é Instagram. hoje o que mais movimenta. Então vocês busquem lá no Instagram, se inscrevam, porque aí vocês vão ficar sabendo direitinho quando o Instituto vai ser formado, quando que o Paulo vai começar a chamar o Mas pessoal o que para eu publico ajudar. lá vai pro Face na minha página do escritório. Paulo Cordeiro, Escritório de Advocacia. Quem vai mais pro Face, que é o pessoal mais da nossa geração, Claro. tá lá também. Então, fala pro pessoal de casa deixar o teu contato. Então tá, pessoal, eu sou Paulo Cordeiro, meu site é paulocordeiro.adv.br, meu e-mail é paulocordeiro@paulocordeiro.adv.br. Tem um canal de advocacia que está nascendo, porque eu usei meu antigo para o projeto, Paulo Cordeiro Advogado, meio evidente, e o projeto é Buscando Sentidos. Ali a gente espalha vídeos sem uma programação, mas são convidados, inclusive, quem quiser, quem sentir que tem algo a colaborar, pode mandar vídeo para nós de até 3 minutos que a gente publica. Pode comentar, pode só compartilhar, só curtir, só ver o vídeo até o final já nos ajuda um monte a chegar em outras vidas. A gente não divulga, mas está acontecendo. Não divulgamos porque não podemos, não vou falar da vida dos outros, Claro. de algo tão importante. Sim. Mas está chegando em outras pessoas, isso é o que paga o esforço. Então tá, te agradeço mais uma vez e parabéns por esse projeto tão bonito, né, de tentar transformar um pouquinho a dor em ajudar ao próximo. Só de tu dar esse espaço, tu já está colaborando, mas eu sei que tu colabora muito mais que isso. Te agradeço muito também pela amizade. Capaz. Gratidão à nossa amizade. E pessoal de casa, né, foi uma aula de prática trabalhista com o Dr. Paulo Cordeiro. Então não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, dá um like que nos ajuda sempre a trazer, né, novas entrevistas aqui tão relevantes para o jurídico contábil. Então, até mais o podcast da LM.